Hoje à noite tem São Paulo e Bolívar e esse jogo é cheio, repleto de dificuldades. Só não bastasse o fato de ser o São Paulo e jogar fora, tem outras dificuldades embutidas nesse jogo e nós vamos conversar um pouquinho e eu vou querer saber aqui a sua opinião sobre o que esperar desse jogo. Aí amanhã a gente vê quem é que acerta, amanhã a gente vê a possibilidade de trazer aí um vídeo com uma disposição melhor ou uma disposição daquela que nós estamos muito bem acostumados. Eu já peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias eu estou aqui trazendo notícias, informações, debates sobre o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo viajou ontem, né? Porque ele tem esse jogo da Sul-Americana, é o primeiro jogo, é o jogo de ida. E esse jogo é contra o Bolívar. Não bastasse o fato de o São Paulo ser um time mediano, esse é o primeiro aspecto negativo. Segundo, jogar fora de casa. Se fosse para jogar dentro, teríamos uma perspectiva maior? Não necessariamente, porém seria um atenuante mais suave. O São Paulo jogando dentro ou fora não necessariamente significa que vai ganhar. E outra coisa, para além de ganhar, que o São Paulo ia apresentar um bom futebol. E daí tem um detalhe, o São Paulo, quando jogaria dentro, não necessariamente é dentro do seu estádio. É dentro do seu país, mas não dentro do seu estádio. Então, não quer dizer muita coisa não. Então, o agravante de ser um time mediano, o agravante de ter um retrospecto ruim. Os últimos jogos do São Paulo, péssimo. Antes da Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, o São Paulo tem aí aquilo que estavam chamando antes da Copa do Mundo, que o time estava desmotivado, desanimado, o time precisava de motivação. Então aí, olha, pode incluir isso daí também em tudo aquilo que é ruim para esse cenário de jogo do São Paulo. Aí tem a questão da altitude, aí é de tudo. De tudo, esse é o único que não estaria ao alcance do São Paulo para que ele pudesse resolver, sanar, solucionar. É a única questão que é colocada em xeque, mas que não estaria ao alcance do São Paulo para atenuar essa situação, a questão da altitude. Então o São Paulo vai jogar fora, altitude. É a única situação que o São Paulo não teria controle. Agora, contratar jogadores medianos, ter um time mais motivado, ter um elenco em que o Dorival possa contar não só com aqueles que estão dentro de campo, mas no banco de reservas. Então o São Paulo fez aí uma série de contratações medianas e pior, né? São jogadores que vieram e por alguma razão não estão aptos para jogo 100%. Então teve aí a situação de que o São Paulo estava enfrentando um transfer ban. Então, obviamente, não poderia colocar jogadores para atuar. São Paulo resolveu essa situação, mas aí os jogadores não foram escalados para jogo, né? Um ou outro ali no banco de reserva, para jogo aí o Vitor Sá, mas vamos ter que aguardar para ver se esses medianos que o São Paulo contratou serão jogadores com uma disposição melhor do que aqueles que já estão no São Paulo, ou se serão rapidamente contaminados por tudo aquilo que envolve hoje a instituição do São Paulo Futebol Clube. Não necessariamente somente esses jogadores que estão no elenco, mas toda a situação do São Paulo, tudo aquilo que envolve a instituição nesse momento. Aí a gente vai ter que esperar para ver. O São Paulo hoje ele vai ter aí algumas mudanças. O Dorival Júnior não vai colocar o mesmo time que enfrentou o Grêmio, até porque é um time muito fraco. Aí ele está vendo maneiras para que ele consiga colocar um time melhor, mais potente. E uma justificativa é que aqueles jogadores que entraram naquele jogo estão muito cansados, hein? Então correram aí de maneira inapropriada, porque não ganhou o jogo. E o São Paulo não esboçou uma reação efetiva para ganhar. Não esboçou. Aquele lance do Bobadilha lá, rapaz, quase foi gol, mas vamos falar a verdade, né? Só você analisar. Olha, tanto os gols que o São Paulo fez, bem como os gols que o São Paulo tomou, você percebe fragilidade do São Paulo na hora que toma gol, você percebe um time que não está bem organizado em campo, e outro aspecto, na hora que faz gols, muitos gols do São Paulo, de fato, são falhas do adversário. E esse que o São Paulo não fez, que eu me referi aí, chute ali do Bobadilha, se tomasse aquele gol ali, realmente
a situação do Grêmio é o que possibilitaria, a fragilidade do Grêmio é o que possibilitaria o São Paulo levar aquele gol. A situação atual do Grêmio, do Internacional, do Santos, são times grandes, mas que estão enfrentando aí uma situação parecida com a do São Paulo. Então o São Paulo precisa abrir o olho, o Dorival precisa escalar melhor, e esses que estão aptos para jogo precisam jogar de fato, motivados, determinados, correr do jeito certo para não cansar como estão cansados. Sem contar o fato de que na altitude esses jogadores serão ainda mais exigidos. Então Dorival não vai entrar com o mesmo time que enfrentou o Grêmio, fará algumas mudanças, inclusive, ao que tudo indica, entrará alguns desses jogadores que foram contratados. E o Rian Francisco, ele vai viajar com o São Paulo. A gente espera que ele coloque o Rian Francisco, independente do que esse Rian Francisco fizer, ele precisa ser integrado ao elenco do São Paulo, ele precisa estar com esses jogadores. O São Paulo não tem atacantes, não tem jogadores diferenciados. O Rian Francisco deu lampejos de que é um jogador que podemos contar futuramente, mas um futuro próximo, não pode esperar esse futuro muito distante, até porque quando começar a se destacar um pouquinho, aí virão clubes que vão pedir para contratar esse jogador, vai entregar esse jogador de mão beijada, como fez com tantos outros jogadores, meninos da base. Ele já jogou jogos importantes esse ano, mas não pelo profissional de São Paulo, então a chance, a possibilidade é nesse jogo. Arthur não vai para jogo e infelizmente esse é um dos motivos do Rian Francisco ir, quer dizer, isso é ruim. Dorival só estará levando, aliás, só levou o Rian Francisco por conta disso, então o São Paulo precisa de fato fazer com que esse jogador esteja à vontade para jogar, fazer o que faz na base, fazer o profissional. O que esperar desse jogo? Coloca aqui nos comentários. O que você espera desse jogo? São Paulo, um time frágil, vai jogar fora, questão da altitude. O que esperar desse jogo? Coloca aqui nos comentários. Um abraço e até mais.